Olá, sejam bem-vindas a essa aula sobre mentores espirituais. Eu ouço muitos relatos, principalmente nas redes sociais, de que as pessoas não conseguem se conectar com os seus mentores espirituais, não conseguem sentir, ter essa senso-percepção dessas consciências fabulosas que estão ao nosso lado e que podem nos ajudar muito durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada aqui na Terra. Então esse é um dos relatos que eu mais ouço nas redes sociais, essa dificuldade de se comunicar com os mentores espirituais, né? E existe uma lei cósmica que diz que cada alma que encarna aqui na Terra, nessa 3D, tem necessariamente 7 mentores para auxiliar durante toda a sua jornada, né? Então existe essa lei espiritual, essa lei cósmica, que dá esse respaldo, né, desses mentores espirituais, dessas consciências sutis, para que a gente possa ter esse auxílio quando a gente precisa. Gente, eu fiz aqui algumas anotações para que eu não esqueça nada, tá? Então essa quantidade de mentores, né, existe digamos, essa quantidade mínima, mas existe, tudo depende da missão que você leva, né, da missão, do como você leva a sua vida aqui, de como você exerce, né, as funções que você tem aqui, as missões que você tem aqui, vai aí de acordo aí com a quantidade de mentores espirituais que você vai ter, tá? Então, os mentores espirituais são consciências que se alinham com a nossa missão de alma e programação aqui na Terra, ou possuem uma relação familiar. Então, assim, nós temos aqueles mentores que estão conosco desde lá a programação da nossa encarnação aqui na Terra, né? Os nossos mentores podem ser também alguns dos nossos familiares estelares, familiares aí espirituais, né? Ou também pode ser de acordo com a nossa missão de alma. Por exemplo, assim, chega num tempo da vida, eu vou começar a desenvolver sobre artes, vou começar a estudar sobre artes, né? E trabalhar na área de artes. Então, o mentor espiritual com esse conhecimento, né? Ele acaba adentrando no meu campo para que ele possa me passar orientações. Muitas vezes que a gente diz que é uma inspiração, que eu estou inspirado, eu tive aí um ponto de criatividade, muitas vezes são comunicações, canalizações que nós temos dos nossos mentores espirituais para que a gente possa trazer essa informação, né, essa arte, realmente essa informação aqui para a Terra, tá? Então todos nós somos um pouco canalizadores aí dos nossos mentores espirituais, ainda que a gente não tenha consciência disso, tá? Eles podem ter origem de outros orbes, outras realidades, dimensões ou outras linhas temporais, tá? Então, os nossos mentores é muito amplo de onde eles podem ser. Eles podem ser de outros planetas, ter origem em outros planetas, como temos muitos mentores pleiadianos, arcturianos, sirianos, né? Como eles podem ser de outras galáxias, de outras realidades paralelas, por exemplo, o meu mentor ele pode ser um fractal da minha alma, que ele está numa outra realidade paralela, que ele está muito mais desenvolvido que eu, então o meu mentor é uma parte de mim que já vive uma realidade muito, digamos, aqui nós estamos em terceira dimensão. Ele está já numa oitava dimensão, então ele consegue me passar informações de como eu posso me levar até ir chegando a ele, tá? Porque ele também tem interesse que eu me desenvolva, porque ele não consegue voltar para a fonte enquanto todos os fractais dele, todas as partes dele não tiver ascensionada junto com ele, tá bom? Então ele pode ser de outro orbe, de outra realidade, pode estar numa outra linha temporal, meu mentor pode já estar vivendo uma realidade em 2100, 2300, então ele consegue passar essas informações para mim, tá? Mas independente de onde esses mentores estiverem, eles têm uma conexão contínua e ativa com nós, tá? Então ele pode estar em outro orbe, ele pode estar lá numa nave estelar, ele pode estar lá em Aruanda, né? Que os mentores desse curso da Escola do Despertar são de Aruanda, né? Então ele pode estar em vários lugares, mas ele tem essa conexão direta com nós. É como se ele tivesse um celular aqui e conseguisse fazer uma ligação para nós, ou mandasse mensagem ali mesmo num aplicativo de mensagens, ou até uma videochamada. Então a gente pensou nele, se conectou, eles já se conectam com a gente como se fosse mesmo por um celular, um aparelho como qualquer esse. Lógico, é um aparelho muito mais moderno da espiritualidade, né? Muitos dos nossos mentores pertencem à nossa linha encarnacional em vidas passadas ou realidades paralelas, tá? Então, como eu disse, muitos dos nossos mentores são parte de nós, né?
que já estão em outras realidades ou em outras linhas de encarnação, tá? Os nossos mentores, eles também despertam e também estão evoluindo junto com nós, né? Junto conosco. Então, por isso é muito importante, eles ficam muito interessados na nossa evolução, porque eles também acabam evoluindo. É a forma como se eles fossem realmente um mestre, né? Um mentorando aí que está aí trazendo essa mentoria para nós, para que a gente possa evoluir cada vez mais, tá? E aí nós temos vários tipos de mentores, né? Para a gente entender aí os tipos de mentores na nossa caminhada. Então, o primeiro mentor que eu quero falar é sobre o mentor fixo ou mentor titular, tá? É aquele mentor que está do nosso lado desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, tá? Então, é aquele mentor que ele participou de toda a programação reencarnatória, ele ali me deu dicas, aonde eu devia nascer, em qual família seria melhor para que eu pudesse exercer aqui a minha função, a minha missão aqui na Terra, a profissão, as pessoas que eu ia me encontrar. Então, esse mentor ele participa desde a nossa lá, antes da nossa reencarnação até o nosso momento de desencarne. Provavelmente vai ser ele que vai nos receber lá também, tá? Nesse pós-desencarne. Outro tipo de mentor é os mentores temporários. São aqueles que entram nas nossas vidas de acordo com as atividades que a gente vai desenvolvendo na vida. Por exemplo, a nossa profissão. Fui até um tempo como professor. De repente, vou fazer uma transição de carreira e vou me tornar, digamos assim, vou me tornar um grande empresário do ramo de tecnologia. Vai mudar de mentor, vai entrar muito mais um mentor, muito mais conectado com aquele meu momento de vida, tá? Então, existem esses vários mentores que vão aí mudando de vida durante a nossa trajetória encarnatória mesmo. Eu mesmo tive muito isso com os meus caboclos, que são grandes mestres, né? Eu comecei lá no início com o caboclo Tupinambá, assim que eu entrei na Umbanda, depois eu fui para a cabocla Jurema, e hoje eu trabalho com o Caboclo das Matas, que é esse grande mentor, inclusive desse curso, que é um mestre em Aruanda, é um professor na Universidade de Aruanda e que me auxilia aqui também trazendo essas informações que eu trago para cá. Então você percebe, conforme eu fui mudando a minha vida, quando eu entrei na Umbanda, foi um caboclo. Quando eu fui para o kardecismo, xamanismo, foi outro mentor. E agora, nessa nova fase de vida, né, é um terceiro mentor. Então esses são os mentores que não são fixos, tá? São os mentores aí provisórios e temporários. Nós temos um outro tipo de mentor também, que são os nossos mentores guardiões. Os nossos mentores guardiões protegem o nosso campo energético, moradia e vida como um todo, como projeções astrais, meditações e também nos protege de quadros obsessores, tá? Então muita gente também chama de anjo guardião, o meu anjo da guarda, o meu anjo guardião, são os mentores guardiões, tá? Muitos deles trabalham muito nessa linha de Exu, que são realmente como se fosse ali guardas da nossa vida, da nossa casa, do nosso espírito, da nossa alma. Então são esses tipos de mentores, tá? Teve um caso, eu lembro, vou aqui relatar bem, né, rapidamente para vocês, para a aula não ficar muito extensa, mas eu estava saindo do aeroporto e eu estava com o celular na mão, eu estava andando. De repente eu vi uma pessoa vindo na minha direção e eu senti, sabe aquele gelo na espinha? Senti de vou ser assaltado. E aí, caminhando, já estava preparado para ser assaltado. Essa pessoa veio até mim, ela viu alguma coisa na minha frente e ela desviou e ficou com um olhar muito assustado. Depois eu fui perguntar, né? Era o meu guardião espiritual, o morcego, que se apresentou ali na hora. Mas então os guardiões, eles fazem isso, né? Às vezes eles atravessam até onde eles podem interferir para nos proteger aí de muitas coisas, tá? E aí aqui uma pergunta bem interessante aqui. Nossos mentores podem nos abandonar durante a nossa jornada na Terra? Não é comum eles abandonarem, mas pode acontecer. Não é bem um abandono, mas dependendo de como a gente muda a nossa missão, para onde a gente vai, né? Esse é o caso que eu acabei de relatar, dos caboclos que foram se alternando e mudando aí durante a nossa jornada. Então isso pode acontecer, tá? Mas sempre tem que ter um mentor ali para te auxiliar, independente de como você esteja, tá? Em qual situação você esteja, sempre tem mentores espirituais para auxiliar cada um de nós. Quantos mentores podemos ter durante a nossa vida? Não existe um número exato. Existe essa lei de que pelo menos 7 mentores nós temos. Mas tem pessoas, dependendo da profissão que ela exerce, da missão que ela exerce, ela tem muitos mais mentores, tá bom? Então, é muito difícil você dizer, não, são 7, são 10. Sabemos que no mínimo são 7.
mas aí já vi pessoas em iniciação apométrica de enxergar na equipe espiritual da pessoa 30 mentores, né? Então depende de cada caso, tá? E aí muitas pessoas têm dúvidas, Nando, mas quem são os caboclos, preto velhos, exus, baianos, né? Pombagiras. Então, essa linha aí dessas consciências são geralmente consciências que encarnaram na Terra ou não, né? Mas que tem muita proximidade com a gente, né? Então, eles usam essa roupagem fluídica, porque como aqui tem algumas escolas iniciáticas como a Umbanda, o Candomblé, né? Essas figuras são muito conhecidas, mas não necessariamente um caboclo foi um índio, né? Um Exu foi ali alguém criminoso, né? Como existe essa crença, né? Muito ignorante. Ou que uma cigana foi uma cigana em outra vida, não. Eles usam essa roupagem fluídica porque é muito próximo de nós, é muito próximo dos brasileiros, tá? Mais um caboclo, por exemplo, o meu caboclo, o Caboclo das Matas, que é o regente desse trabalho, ele é um arcturiano, ele nem encarnou aqui na Terra, mas ele usa essa roupagem fluídica de caboclo, né? Já o guardião morcego que trabalha comigo, ele foi aí, teve algumas encarnações aqui na Terra, mas ele veio de Sírios. Então, sabe, a gente precisa sair dessa caixa de que achar que cigano foi uma cigana na outra vida, de que caboclo é um índio, de que um preto velho foi uma pessoa escravizada. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Então, por isso que vocês têm que conhecer a fundo os guardiões de vocês, os mentores de vocês, tá? E para quem gostou dessa aula, eu quero fazer um convite para vocês, tá? Que vai poder transformar muito esse despertar de vocês, que é vir estudar na nossa Escola do Despertar, que é uma escola de espiritualidade conectada com a cidade de Aruanda, né? Então é um portal de lá, onde os mestres de lá, que é o Caboclo das Matas e outros, estão aí nos orientando nessa escola espiritual, tá? Nessa escola do despertar. Assim que você entrar na escola, você vai receber, você se matricular na escola, você vai receber a captação mediúnica do nome do seu mentor espiritual, da imagem, para que ele possa te ajudar durante todo o percurso do despertar espiritual dentro da escola, tá? E também ele vai poder aí te levar em projeção astral até Aruanda, para você continuar, ter o estudo aqui no físico, mas complementar com um estudo lá na cidade espiritual de Aruanda, tá? E o nome do seu mentor, você recebendo o nome do seu mentor, ele vai funcionar como um mantra, né? Para te acompanhar durante toda essa jornada, durante esse curso que você vai despertando profundamente, né? Então a escola do despertar, o que é a escola do despertar? A escola do despertar é uma jornada que vai fazer você despertar espiritualmente, vai te levar aí para uma jornada de autoconhecimento profundo, tá? E também conexão com a sua espiritualidade, aonde a gente vai ter aulas desde como você ter uma rotina espiritual, aulas sobre os seus mentores, sobre as cidades espirituais, sobre os comandos estelares. Vai ter um módulo só para você aprender a despertar a sua intuição, outro módulo só para você desenvolver a sua mediunidade junto dos seus mentores. Também vai ter um módulo onde você vai aprender uma ferramenta para canalizar mensagens desse seu mentor espiritual, né? Então você vai ter ali o tarô mediúnico, que você vai aprender cada carta, você vai aprender a se conectar e a receber essas informações, a se conectar com o seu mentor e receber essas informações que ele precisa. E a escola do despertar é para aquelas pessoas que não sabem nada de espiritualidade, que estão se sentindo perdidas, mas que têm essa vontade de despertar. Então eu vou te pegar na mão ali no início, eu vou te explicar tudo gradativamente. Mas também é para as pessoas que já estão numa caminhada espiritual e que querem aprofundar sobre o seu despertar espiritual, querem aprender uma ferramenta para você canalizar a mensagem do seu mentor espiritual. A escola também é para você, tá? E aí, outras coisas bem interessantes aqui na escola, tá? Então, assim, é uma infinidade de conteúdos gravados que já tem dentro da escola. Nós vamos ter mais módulos aí, gradativamente, né? Vão ter novas aulas. A gente vai ter o módulo de lei da atração para você aprender a como co-criar a sua realidade, o módulo de proteção espiritual para você aprender a fazer um ancoramento na sua casa, fazer os altares. Vamos ter também o módulo de canalizações, onde já tem várias canalizações, tanto do Caboclo das Matas, quanto do Guardião Morcego, com muitas informações sobre Aruanda, sobre umbral, sobre realidades paralelas, sobre mediunidade. Então vão ter lá, já tem muitas aulas gravadas e vão cada vez mais vir mais. Em média aí toda semana, quinzenal, vão ter novas aulas dentro da escola, tá?
E tem mais ainda, gente. Vamos ter aulas, vídeos-aulas ao vivo de tiragens de tarô e búzios para as alunas da escola. Então, vai ser pelo Zoom esse encontro, tá? A gente vai fazer essa terapia juntos, onde a gente vai fazer leituras do campo energético, tá? Também vai ser tirar dúvidas da ferramenta do tarô mediúnico ou qualquer dúvida que você tiver da escola ou do conteúdo ou da espiritualidade como um todo, tá? Então nós vamos ter também esses encontros, tá bom? Juntos para poder aí aprofundar cada vez mais esse despertar espiritual. Então, leia as informações do site abaixo, veja se vocês se conectam, tá? Essa escola, ela nasceu, eu sou muito feliz com ela, porque ela veio de uma canalização, uma dieta que eu fiz na Floresta Amazônica, depois no Atacama, até eu captar tudo que seria essa escola do despertar, tá bom? Então, se você sentir, venha ser minha aluna, venha entrar para essa comunidade, para a gente despertar juntos, para a gente se conhecer, para a gente se conectar, para você também se conectar com a sua espiritualidade, tá? Tenha certeza que a Escola do Despertar vai ser um guia que vai transformar a sua vida. Eu espero vocês!